Vamos lá, então, pessoal. Então, ontem nós paramos ali, né, nos regimes dos rios, né, o regime fluvial, onde nós temos o período de vazante, período de cheia. Lembrando, período de vazante, pessoal, é aquele período onde que a gente tem o quê? Uma quantidade de chuva menor, ou seja, o volume do nível do rio ele vai dar uma recuada, tá? E o período de cheia é quando a gente tem o quê? Volume de chuvas muito elevado, certo? E um período menor, e a quantidade de água vai aumentar. Então, nós temos uma precipitação maior e isso faz o quê? Que o solo fica mais encharcado. Com o solo mais encharcado, os rios também vão ficar mais cheios, tá, gente? Então, a maior parte dos rios não secam aqui no Brasil, tá? Independente da estação do ano. Porém, a gente tem ali variações do seu nível, certo? Onde que nós chamamos eles de permanentes ou perenes, ok? Aí nós temos as bacias hidrográficas, ok? As bacias hidrográficas lá é o conjunto, né, da rede hidrográfica, que podem compor uma ou mais bacias hidrográficas, tá? As bacias hidrográficas, elas compreendem o conjunto de terras por onde percorre o rio principal e seus afluentes. Então, meu braço é o rio principal, certo? Meu braço é o rio principal e nós temos vários afluentes. Onde que nós temos ali o divisor de águas, né? Que nem, vamos fingir que a minha careca aqui é a parte mais alta, então, para o lado, para frente, nós vamos ter o quê? Uma bacia hidrográfica. Então, a chuva que cair nessa região, vamos ter uma bacia hidrográfica. Por quê? Porque vai ter o rio principal e os rios afluentes. Nas minhas costas, vai ter outra bacia hidrográfica, né? Com outro rio principal, certo? Então, o quê? As bacias hidrográficas é o conjunto, né, de rios ali compostos por um rio principal e os seus afluentes, certo? Aonde que nós temos ali o divisor de águas que vai definir onde começa uma bacia e aonde termina e aonde se inicia outra bacia hidrográfica, onde que temos ali a divisão de duas bacias hidrográficas. Oi? A Ana me mandou mensagem para dizer que ela não está conseguindo entrar e que, como a aula está sendo gravada, ela vai assistir depois. Beleza, então. Tranquilo. Então, prof, gente. Oi? tá travando muito. Tá me ouvindo? Tá cortando bastante. Então é porque a gente tá com problema na internet hoje na cidade, tá? Pode ser por isso. Alguém mais não está me escutando direito? Prof, eu tô escutando bem. É porque tem alguns lugares da cidade que está tendo ali problema com a rede de internet, tá, gente? Então, por isso que às vezes vai cortar a aula. Mas eu estou gravando, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, aí vocês assistem, tá? Mas continuam ali na aula. Então, observem aqui. Nós temos o Rio Paraná, que é o rio principal, e seus afluentes, certo? O divisor de águas, que é o ponto mais alto, o que acontece? Ele é essa parte onde que está rosa, tá, pessoal? É na coloração aqui rosa. Então, nós temos aqui o divisor de águas do quê? Da bacia do Rio Paraná, certo? Então, a bacia do Paraná é o quê? É uma área muito importante. É uma área importante devido ali nós termos várias usinas hidrelétricas, tá? Assim como a região amazônica, depois eu comento com vocês essa parte. Então, oi. O Henrico mandou eu falar que a internet dele caiu. Beleza, é isso mesmo. Nós estamos ali com problema nas redes de internet, nas redes de transmissão, tá? O divisor de águas, gente, é o ponto mais alto. Lembra que eu falei, que eu me dei como exemplo, né? Minha careca é o ponto mais alto, meu braço um rio, e daí tinha os rios afluentes pelo meu braço. Então, aqui nós temos o quê? A imagem mostrando isso. Aqui nós temos um ponto mais alto, certo? Onde que estará chovendo nesse mesmo local. A chuva, ela vai ir ou para o lado direito, né? Ou para o lado esquerdo, para o lado direito, conforme, né? Tem ali o divisor de águas. O ponto mais alto vai definir para onde que essa água vai escoar, tá? Então, ela vai alimentar, essa água vai alimentar os rios, certo? Alimenta os rios afluentes e, assim, vai alimentar também o rio principal, ok? Então, as regiões hidrográficas, o Brasil ela tem o quê? 12 regiões hidrográficas, né? Então, sendo que a região amazônica ela possui
uma grande importância, né, pelas extensas hidrovias e as águas calmas. Por quê? Porque na região amazônica nós temos o quê? São rios de planície. Os rios de planícies, pessoal, eles não têm correnteza. São rios calmos, aonde que nós podemos o quê? Trafegar tranquilos, né? Então, por isso que são calmos e profundos, então a gente pode ter ali podemos ter a navegação, né? O uso de barcos ali para transporte de pessoas, cargas, certo? Pode falar, Helena. Sem querer. Desculpa. Beleza. Já na região hidrográfica do Paraná, nós temos o quê? Um grande potencial, né, de energia elétrica. Tanto é que nós temos o quê? A usina de Itaipu, que é o quê? A maior geradora de usina de eletricidade aqui no nosso estado, né? No Brasil também. Então, nós temos o quê? Grande potencial de energia ali na região hidrográfica do Paraná, na bacia do Paraná. E aqui eu trouxe para vocês o quê? As 12 regiões, né? As 12 bacias hidrográficas, as 12 regiões hidrográficas. Observem a região amazônica, a bacia hidrográfica amazônica, a extensão que ela é, tá? Ela é a maior bacia hidrográfica do Brasil. E dentro dessas bacias hidrográficas, gente, cada estado pode fazer ali as suas bacias hidrográficas, delimitar as bacias hidrográficas que tem dentro de cada estado, né? Que nem aqui na nossa região, nós pertencemos a qual? Bacia hidrográfica estadual, bacia hidrográfica do Rio Piquiri. Nacional, bacia hidrográfica do Paraná, certo? Região hidrográfica do Paraná. Então, são formas, né, de estarmos ali nos organizando para não termos ali problemas para conseguir ali ter a conservação dessas bacias hidrográficas, certo? Nós temos também as águas oceânicas, gente. Vocês lembram das águas oceânicas que eu comentei? Que elas cobrem a maior parte do nosso planeta, além, né, de abrigar grande diversidade de animais. Então, nós temos ali várias diferentes características, né, das variações de salinidade e temperatura. Então, os mares, os oceanos, eles não são iguais, tá, gente? Os oceanos, eles não são iguais. Quem que entrou com o nome de Vanessa? Eu sou o Miguel Nava. Ah, tá. Beleza. Então, nós não temos ali os oceanos, eles não conseguem invadir o outro. Por quê? Porque eles têm ali a diferença, né? Ali da salinidade, temperatura. Então, quando nós temos o encontro, a gente tem ali uma divisão dos oceanos, né? Como Pacífico, Atlântico, Índico, Pacífico, né? A gente tem ali a divisão dos oceanos. E as águas oceânicas, elas tornam também densas e frias, conforme quando a sua profundidade fica abaixo de 250 metros, tá? Então, abaixo de 250 metros, a gente não tem, a água oceânica, ela não tem ali a penetração dos raios solares. Então, abaixo de 250 metros, ela já fica mais densa, fria. Quanto mais profundo, mais escuro fica, certo? Até chegar no assoalho oceânico, ok? E assim, na linha do Equador, as águas oceânicas apresentam o quê? Temperatura elevada. Já próximos aos polos, a temperatura da água oceânica fica o quê? Mais baixa, certo? Deixa eu só responder aqui a Júlia. Professor, eu queria saber minha média. Tá lá na plataforma. Se não, depois você manda mensagem aqui no WhatsApp, que depois da aula eu passo para você. Tá? Aí nós temos também as correntes marítimas. Por quê? As correntes marítimas, elas se formam, né, ali em consequência das massas de água com temperatura e a salinidade semelhante. As correntes marítimas são grandes transportadoras de umidade também, certo? Elas são quentes quando se originam próximo à linha do Equador, tá? E elas são frias quando elas se formam nas zonas polares. Elas exercem o quê? Influência no clima das regiões por onde elas passam. Por isso que nas regiões litorâneas nós temos o quê? A influência, né, do oceano no clima da região, ok? Aqui eu tenho uma imagem das correntes marítimas, tá? Observam
que a linha do Equador é onde que se formam as correntes quentes, elas influenciam diretamente, tá? Principalmente nos litorais ali que nós temos no planeta, elas influenciam, certo? Então, ali, observam, as correntes quentes se formam na linha do Equador, ok? E elas têm direção o quê? Ou o Polo Norte ou o Polo Sul. Já as correntes frias, elas vão se formar aonde? Elas se formam próximo aos polos, né? No Oceano Glacial Ártico, Oceano Glacial Antártico. É onde nós temos ali as correntes frias. Essas correntes, elas vão fazer o efeito contrário. Assim como as correntes quentes, elas sobem para os polos, as correntes frias, elas vão em direção à linha do Equador, certo? Então, observam aqui como que está ali o movimento. Lembram daquele vídeo que eu passei para vocês, das correntes? Que tinha lá as correntes, conforme elas vão se movimentando no mundo todo? Se vocês tiverem oportunidade, assistam de novo, é legal o vídeo para vocês entenderem como que elas se movimentam, tá? Em tempo ali, feito pela ONU, né? Pela ONU não, pela NASA. Certo? Então, nós temos ali o relevo oceânico, né? No relevo oceânico, nós temos o quê? Vários, lá na página, deixa eu achar aqui para vocês, que ali eu não estou enxergando. 349. Isso. 349. Obrigado, meu anjo. 349. Nós vamos ter o quê? No relevo oceânico. A plataforma continental, né, que é ali que faz parte do litoral. Talude continental, que é aquela fenda onde que ela vai estar entre a plataforma continental, onde que a gente ainda consegue ter o pé, daí depois a gente tem o talude continental, que é como se fosse um paredão, né? Um paredão que dá o sopé continental, né? Que é o assoalho, a parte funda ali, o relevo submarino do oceano. Aí nós temos as cordilheiras oceânicas, tá? Que estão ali, que elas podem estar aparecendo, né? Isso ali se dá o porquê? Através das atividades, né? Vulcânicas que nós temos no fundo do oceano. As ilhas oceânicas, tá? Que elas começam a aparecer ali na superfície terrestre. Então, todos os oceanos a gente tem ali algumas ilhas oceânicas. Região abissal, que é onde se estende até as regiões mais profundas, e as fossas marinas, que são o quê? As regiões muito profundas no oceano, onde que a gente não há, existe vida, mas muito pouca, né? Que é a parte mais funda, que chega a 11 quilômetros de profundidade, certo? Então, ali nós temos as fossas marinas, submarinas. E aí a gente tem o quê? A água como um recurso finito, né? Então, o planeta Terra, gente, ele é ocupado por 71% de águas oceânicas, tá? Podemos encontrar essa água, a gente encontra o quê? De diversas maneiras, como podemos encontrar em gelo, líquida, gasosa, certo? Sendo estado líquido, os oceanos e mares, rios, lagos, aquíferos, forma de gelo como sólido e vapor como gasoso, né? Então, nós temos aqui a água que a água doce, né, no mundo corresponde ao quê? 2,5% de água doce, tá? 97,5% de água salgada, certo? Então, nós temos aqui uma divisão dessa água doce. 0,3% está nos rios e lagos. 0,9% em outros reservatórios. Água subterrânea, que fica ali no subsolo. 29,9% de água subterrânea. E a maior parte, gente, da nossa água, ela está em difícil acesso para a gente retirar, né? Que são das calotas polares e geleiras, que corresponde ali dos 2,5%, 68,9% é onde que nós encontramos essas águas, tá? Nas calotas polares e geleiras. É onde que a gente tem ali uma dificuldade para acessar. Então, no nosso planeta, possui lugares onde a água potável está disponível em abundância e outros já escasso, né? Observam que Gabão, Canadá, Nova Zelândia, Brasil ali, temos o quê? Uma disponibilidade de água ali tranquila, né? Dá para a população viver tranquila. Agora, já na Angola, olha como que é escassa essa água, né? Para a população. Então, a gente vê ali que, dependendo do país, a gente tem certa dificuldade, né?
em acesso à água potável, tá, gente? Então, isso daqui é a disponibilidade hídrica em metros cúbicos por habitante barra ano, né, por ano, tá? É a disponibilidade que nós temos para cada população. No Brasil, não há escassez de água, porém existem ali grandes centros urbanos que apresentam um baixo nível de água, gente. Como que acontece isso? Principalmente ali em São Paulo, que nem agora a gente está passando por um problema aqui no Paraná, né, um período muito grande, sem ali a precipitação, né, sem o recurso ali, sem a chuva. Então, nós estamos passando por um processo onde que nós temos que ter o que ali? O controle no uso da nossa água, tá? Por quê? Porque não está chovendo, estamos passando por um período de seca, temos uma massa de ar seca parada em cima do Paraná, e essa massa de ar seca, o que ela atrapalha? A vinda de umidade para a formação da nebulosidade, assim, para termos a precipitação. Então, em Curitiba, nós temos o quê? Os reservatórios, eles estão com nível baixo, assim como ocorreu em São Paulo, assim como em Brasília também acontece, tá? Esses grandes centros urbanos, por utilizarem muita água, acaba tendo que ter um racionamento, tá? E do uso da água por setores da economia, olha como que está utilizada. 69% agricultura, 19% indústria, 12% consumo doméstico, né? Então, vocês veem que a agricultura é a que mais usa água, certo? Aí temos o clima e a vegetação. Então, gente, sempre quando eu falo para vocês, né, o clima e a vegetação, eles sempre estão um interligado no outro. Por quê? Porque conforme é o clima de uma região, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a formação da sua vegetação, tá? Pessoal, vocês aguardam. Quando a gente fala em clima e vegetação, elas sempre estão uma interligada na outra. Por quê? Devido, né, a gente observar as paisagens. Se nós observarmos essa paisagem, o que que nós temos? Uma floresta de coníferas, que nem eu falei para vocês. Lembram? Essa floresta de coníferas, o que que ela vai mostrar? Vai mostrar ali que estamos num clima frio, porque a floresta de coníferas é como se fosse um cone, um triângulo. Quando a gente tem ali a presença da neve, o que que vai acontecer? Essa neve vai cair em cima da árvore, com o peso a neve vai derrapando, assim não vai prejudicando essa floresta, não vai quebrar as árvores, não vai quebrar os galhos, né? Então, por isso que ela é desta forma. Observam aqui como que ela é. Olha só, ela começa bem fininha e vai ficando mais larga. Então, as diferentes paisagens existem no mundo, resultam da atuação da influência dos diversos fatores atmosféricos, como temperatura, altitude, continentalidade e maritimidade. Então, ali, clima, relevo, clima, relevo, a vegetação, ela vai transformar ali a paisagem, tá, gente? Ela transforma a paisagem. Então, nós temos ali os elementos atmosféricos, né? Que é a temperatura atmosférica, que são os raios solares, né? Responsáveis por controlar parte da temperatura atmosférica, que corresponde ao grau de calor da atmosfera em um determinado local. Lembram que eu falei? Observam aqui, nós temos os raios solares, né? Que estão sendo penetrados que estão sendo jogados nessa região. Os raios solares, ao passarem pela camada de ozônio, né, o que vai ter? Vai ter um filtro. Por isso que a gente tem que preservar a camada de ozônio. Esse filtro, o que acontece? Ele vai filtrar os raios que serão penetrados, ok? Então, esses raios, eles vão passar pela camada de ozônio, uma parte já fica retida. Então, que nem nós temos aqui, 25% vai ficar, os outros 45% aqui entram, né? Vão penetrar. Os outros 25% pegam aqui nos prédios. Então, esses raios eles vão penetrar na terra, o calor vai ficar ali, né? Por ser uma área onde tem muito asfalto, construções, o calor ele se fixa mais, 5% retorna para o espaço, tá? Então, conforme a radiação solar, terá conforme quanto mais nós temos ali, quanto mais construções, mais quente fica. Vai formando o quê? Ilhas de calor, tá? Tranquilo, pessoal? Aí nós temos ali
A latitude, né, que ela não apresenta a mesma temperatura em todas as porções da Terra, tá? Por que que a latitude não apresenta a temperatura, a mesma temperatura em todas as porções da Terra? A latitude, ela é o quê? A gente sabe que a latitude são o quê? As linhas verticais ou horizontais? Quem responde para mim? A latitude, gente, são as linhas horizontais. São aquelas linhas imaginárias que nós temos Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Então, essas linhas imaginárias, como a gente tem ali, nós sabemos o nome dessas linhas, o que acontece? A Terra ela tem o quê? Uma inclinação que vai variar ali de 21 a 24 graus. Com a inclinação da Terra, nós temos o quê? A radiação solar, o quê? A incidência de raios solares que vão aquecer desigualmente, né, a camada terrestre. Por quê? Observam esse desenho. Estão observando? Todo mundo está vendo? Deixa eu ver aqui como que tá as carinhas de vocês. Observem o desenho. Aqui nós temos o quê? Nos polos, olha só quanto que os raios solares têm que percorrer a mais, tá? Esse tanto que ele tem que percorrer, ele já se perde uma intensidade de calor no espaço, certo? Então, com essa perca de calor no espaço, aqui vai chegar menos raios solares. Os raios solares vão chegar já mais com menos intensidade. Por isso que nós vamos ter aqui os polos. Por isso que nos polos nós temos o quê? O gelo, né? As calotas polares. A mesma coisa nessa região. É uma região de maior latitude, a temperatura do ar atmosférico tende a ser menor, tá? E regiões de menor latitude, a temperatura do ar atmosférico tende a ser mais elevada. Por quê? Porque fica mais próxima dos raios solares, tá? Então, nós temos ali essa incidência de raios solares, né, sendo levados até a crosta terrestre, ok? Então, é dessa forma que a gente vê ali, conforme, então, quanto menor a latitude, mais elevado é o ar atmosférico. Maior latitude, menor o ar atmosférico, ele tende a ser menor. Certo, minha gente? Tranquilo aqui? E vocês observam que quando aqui no hemisfério sul for verão, né, que aqui nós estamos no verão, devido estar mais próximo aos raios solares, no hemisfério norte é inverno. No hemisfério norte, no período do inverno, não tem a radiação solar, tá, no Círculo Polar Ártico, tá? A mesma coisa acontece no hemisfério sul. Então, ali eles ficam, em média, de 4 a 6 meses sem ver o sol. Ok? Tranquilo, minha gente? Falam comigo. De boa? Então tá bom, tá? Vamos continuando aqui. Altitude. Quanto maior a altitude em relação à superfície da Terra, em superfície terrestre, desculpa, menor a temperatura do ar, tá? Então, gente, nós temos a superfície terrestre e nós vamos ter um pico muito alto. A temperatura do ar naquele pico vai ser menor, vai ser um ar mais rarefeito. Com o ar mais rarefeito, nós temos o quê? A formação de gelo, né? Bem no pico, que nem a gente tem aqui, ó, no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, África. Uma região de savana, tá? Observam as árvores aqui, né? Uma savana. Aqui é a região quente, porém, quando chega no pico, quando tem menos superfície terrestre, não vai ter absorção da temperatura. Então, a temperatura do ar é menor, nós temos o quê? A formação de gelo, né? Formação de neve. Por isso que a gente pode estar numa área muito quente, e daí tem uma altitude muito elevada lá, mais de 5.000 metros de altitude. O que que acontece? Nós vamos ter o quê? Formação de neve, né? Vai transformar a paisagem. A continentalidade, ela vai ocorrer com maior intensidade em áreas afastadas das grandes massas de água, né? Que nem no interior aqui do Brasil, nós temos o quê? A presença da continentalidade,
tá? Por quê? Porque nós estamos em áreas afastadas do oceano, tá? Então, essa região fica aqui, ela tem a atuação da continentalidade. Já a maritimidade, ela vai ocorrer em quê? Em áreas mais próximas dos mares e oceanos, onde as águas se aquecem e resfriam lentamente, tá? Então, as águas aqui demoram mais para se aquecer, porém, se resfriam mais lentamente também. Então, essas regiões litorâneas têm o quê? Tem a maritimidade, né? Influenciando ali no clima, na temperatura, no ar ali da região. Certo, minha gente? Tá acabando. Tá acabando. Daí a gente já termina. Ok? Então, gente, ó, elementos atmosféricos, quais são? Temperatura atmosférica, latitude, tá? Teve muita gente que escreveu errado. Altitude, continentalidade, maritimidade e pressão atmosférica. Esses são o quê? São os elementos atmosféricos. Vai cair na prova, tá? A atuação da força do ar sobre as águas da superfície terrestre. Elas variam de acordo com a temperatura e altitude. Nas regiões, observam aqui, nas regiões de altitudes elevadas, onde a coluna de ar sobre a superfície é menor, a pressão atmosférica também tende a ser menor, certo? Já nas regiões de baixa altitude, onde o ar é mais denso e a coluna do ar sobre a superfície terrestre é maior, a pressão atmosférica também é maior. Assim, tudo que existe na superfície do planeta é afetado pela ação da pressão atmosférica, ou seja, pode ser afetado por uma pressão menor ou por uma pressão atmosférica maior, dependendo do que a altitude, tá? Lembram lá do ar? Temperatura do ar, quanto maior a altitude, menor a temperatura do ar. Aqui é a mesma coisa, tá? A pressão atmosférica, se for maior a altitude, a pressão atmosférica vai ser menor. Maior a regiões de altitudes elevadas, a pressão do ar é menor, então a pressão atmosférica também é menor. Baixas altitudes, o ar é mais denso, então a coluna sobre essa superfície ela tende a ser maior. Certo, meu povo? Tranquilo? Então, vamos iniciar ali tempo e clima, tá? Então, ó, não esqueça, elementos atmosféricos. Temperatura atmosférica, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade e pressão atmosférica. Esses são os elementos atmosféricos. Aí nós temos ali o tempo e clima, tá? Lembram que o tempo e o clima, muitas vezes as pessoas abordam como sinônimos, só que o tempo, ele refere-se à característica momentânea. Um exemplo de hoje, como que está o tempo hoje? Está seco, frio, né? com calor. Está um tempo ali, de manhã é friozinho, à tarde é um calor, e ali o ar, a gente sente que o ar está sem umidade, né? Está um tempo seco, um tempo ruim, tá? Então, isso é a característica do tempo de hoje. Lembram quando nós estudamos sobre esse conteúdo que estava frio? Vocês lembram disso? E naquele dia, o tempo estava frio, né? Quando eu expliquei para vocês. Hoje não, hoje já está seco e quente, né? Então, nós temos ali, o tempo ele se refere à característica momentânea, tá? E o clima ele corresponde ao conjunto de condições do tempo atmosférico de um lugar, registrado ali pelas estações climatológicas, né? Precisamente em 30 anos. Para nós termos a definição do clima, nós precisamos de uma pesquisa ali de 30 anos para depois conseguir, né, definir o clima da região. Deu tempo. Certo, meu povo? Então, deu nosso tempo e clima, conseguimos ali terminar até o tempo e clima. No dia da recuperação, eu vou falar um pouquinho ali sobre as massas de ar e o climograma, tá? Vou pegar ali 25 minutos para falar um pouquinho sobre isso, tá? Para terminar com vocês, para ninguém ficar prejudicado. E eu quero que vocês estudem para a recuperação e eu conto com a presença de todos, tá? Para o quê? Para melhorar a nossa nota, beleza? Tranquilo? Tranquilo, minha gente? Tá bom, então. Para aqueles que forem fazer, tá? Beleza, meu povo? Se cuidem, até mais. Bom final de semana
Tchau, tchau, galerinha. Tchau. Tchau. Tchau.